De vez em quando eu recebo uns elogios dizendo o quanto eu pareço uma jornalista. E é impossível não pensar logo naquelas pessoas que dizem que eu destruí o jornalismo independente do YouTube. E nesses casos eu costumo responder alguma coisa como "Zu livre", e embora isso seja uma brincadeira, deve ser foda mesmo você ter que se conter no cercadinho do Bolsonaro enquanto ele te xinga e diz que você tem uma cara terrivelmente homossexual. E é justamente também por causa da quarentena que eu tenho me reconectado com amigos que eu não vejo há 15, 20 anos. E alguns deles, me vendo no DCM, realmente acharam que eu era uma jornalista. E o engraçado é que, conversando com essas pessoas que eu não via desde a escola, eu acabei lembrando que realmente comunicação fazia parte das minhas primeiras escolhas. E eu resolvi contar aqui essa história, pela mesma motivação de todos os vídeos. Aproveitar o delineado. Então senta que lá vem a história. Então, amiguinhos, essa história conta muita coisa, né? Conta como eu descobri que eu fazia parte da classe média, eu descobri o MST, eu fui trouxa, eu me tornei designer, como aproveitar um delineado perfeito, como eu não me tornei jornalista. Em 1996 estava acontecendo uma ruma de coisa nesse país. A gente estava vivendo o neoliberalismo econômico do Fernando Henrique, o príncipe que fundou um total de 0 universidades federais. Eu tinha 11 anos de idade e eu sabia que muitas crianças não chegavam aos 11 anos de idade porque morriam de fome. Neoliberalismo. Nessa época, a escola em que eu estudava com os meus irmãos estava experimentando uma atividade prática muito massa, que era um jornal coletivo. O jornal era feito pelos alunos da 6ª série. Cada detalhe deles, da diagramação, classificados, tudo ia girar em torno do universo dessas crianças. E para isso a gente dividia as equipes em cada caderno e essas equipes iam fazendo suas reuniões de pauta e o jornal foi se construindo. Lembrando que tudo girava em torno do universo das crianças. A gente lá em casa era bem classe média mesmo. Classe média mesmo. Daquela que se comprasse um babalu para as crianças, desequilibrava todo o orçamento do mês. E meu pai tinha 3 empregos. E eu, naquela carência infantil de criança, ficava assistindo jornais enlouquecidamente, tentando reter qualquer informação na minha cabeça para quando ele chegar eu contar e salvar o dia dele. Eu era uma criança que lia e assistia muito jornal. Então eu entendia mais ou menos que o editorial era a representação da opinião, do espírito do jornal. A minha mãe também se virava depois do trabalho dela de 8 horas. Eram 3 crianças na responsabilidade de 2 adultos que não tinham tempo para nada. Sendo que dessas 3 crianças, uma era impossível. E aí tinha a problemática de não ter com quem me deixar, porque as babás não aceitavam, alguns parentes se recusavam a ficar comigo, porque eu realmente era muito danada. Então meus pais me levavam muito pro trabalho ou para qualquer lugar que eles estivessem. Desde muito pequena, eu lembro de estar em reunião do PT, que era a parte leve, em eventos da anistia, ouvindo e lendo relatos escabrosos sobre tortura na ditadura militar, e por aí vai. Então, na divisão de equipes para fazer o Jornal das Crianças, eu bati o pé e disse que ia ficar sozinha com o editorial, porque eu já sabia o que é que eu ia falar. O massacre de Eldorado dos Carajás. E eu pirei. Quando eu era criança, o meu maior desejo era ser adulta. Eu não via a hora de ter liberdade para ficar sozinha, de dormir 4 horas por dia. Então, para fazer esse texto, além de ver muito jornal, ler muito jornal, eu fui construindo, inclusive utilizando um recurso que eu sempre indiquei aos meus alunos, que é fazer primeiramente um texto daquela forma básica, você separar as ideias, que parágrafo vai ficar responsável por cada. E aí você escreve, blá blá blá. E aí depois que você acha que o texto está pronto, você começa a procurar palavras que são muito vulgares ou que estão repetidas. E aí você começa a procurar no dicionário substitutos para elas. Isso faz com que o seu vocabulário enriqueça, o seu texto fique mais refinado e ainda te provoca uma mudança de frases e de parágrafos e etc. Dica boa. No final desse esforço enorme, eu tinha um editorial que para mim era perfeito. Não tinha imagem, mas tinha lead, tinha as palavras corretas, o peso correto e era um texto super panfletário. Além de dar o toque de drama preciso nas cenas em que eu descrevia, eu chamava as crianças para a luta armada. Eu rasguei esse texto num acesso de fúria e timidez, porque minha mãe ficava mostrando ele para todo mundo.
Mas eu lembro de momentos em que eu dizia que a gente devia ter vergonha de estar todos os dias na escola, enquanto outras crianças estavam vendo os pais morrerem na luta de um país melhor. Sem terrinha revolucionária. No final das contas, eu entreguei o texto à professora e meu pai foi chamado na escola. Preciso deixar claro que as minhas professoras e a coordenação foi muito sensível. Eles explicaram para o meu pai que simplesmente não cabia aquele tipo de texto que eu fiz, que eu seria uma grande jornalista e que eu tinha muito potencial. Só que ninguém falou isso para mim na época. E olha, eles podiam até ter dado um puxão de orelha falando sobre todo o conteúdo que eu tinha acesso sem ter idade para isso, mas eles foram bem sensíveis. Essas coisas eu só soube muitos e muitos e muitos anos depois. E a ficha de como eles me deixaram de fora do Jornal das Crianças só caiu depois de uns 20 anos. E isso conta muito como eu me tornei essa pessoa que eu sou. Uma trouxa. Para que eu não me sentisse rejeitada, o que as professoras, a coordenação e meu pai fizeram foi criar uma situação para que eu decidisse não publicar o texto. Aquele texto que custou muitas lágrimas. Bom, em resumo, a professora me disse que alguns alunos novatos e à tarde. Ou seja, não tinha como eu conferir nunca essa história. Fontes, Sara, fontes. E que eles estavam muito tristes porque eles queriam participar do Jornal das Crianças para se entrosar mais, só que não tinha mais nenhum caderno para eles participarem. E eu cedi o meu. E mesmo que tenha levado 20 anos para cair a ficha de que essa história era mentira, só agora eu percebo o quanto foi cruel. Toda aquela conversa de que você é uma menina mais madura, você vai conseguir abrir mão, os outros são muito infantis. E eu abri mão do meu editorial. Para que eu não ficasse sem fazer nada, me deixaram responsável pela diagramação do jornal. E aí, estamos aqui em 2020, eu com 35 anos de idade, designer. A gente está vivendo um período muito louco, meu povo, mas nunca, nunca, nunca deixe morrer esse sem terrinha revolucionário que vive dentro de você.